Imagine que você está diante de uma porta antiga, de madeira pesada, marcada pelo tempo. Ela não tem fechadura visível, e ainda assim você sente que por trás dela existe algo que jamais foi revelado ao grande público. Esse é o tipo de conhecimento que sempre foi guardado pelas sociedades secretas. Templos invisíveis que operam à sombra da história, preservando chaves que explicam não apenas o destino dos povos, mas também os segredos mais profundos da alma humana. Hoje, pela primeira vez, vamos abrir uma fresta nessa porta. Durante séculos, mestres, alquimistas e iniciados falaram sobre símbolos, rituais e códigos ocultos que moldaram impérios inteiros sem que as massas percebessem. Do hermetismo ao rosacrucianismo, da astrologia aos números sagrados que Pitágoras dizia carregar a linguagem do universo, tudo foi sistematicamente escondido, não porque fosse irrelevante, mas justamente porque sua força era transformadora demais. Quem controla esse saber, controla a realidade. Mas por que tanto esforço para manter em segredo aquilo que poderia libertar milhões? Se observarmos a história com atenção, percebemos que ela está costurada com sinais quase invisíveis. Em bandeiras, monumentos e até em obras de arte famosas, encontramos símbolos que parecem apenas decorativos, mas que na verdade carregam mensagens codificadas. É como se os iniciados deixassem migalhas de pão pelo caminho, um convite sutil para que apenas os olhos atentos descubram o que sempre esteve diante de todos. E aqui surge a pergunta que incomoda. Será que você também já passou por esses sinais sem notar? Alguns manuscritos antigos sugerem que esses grupos compreenderam algo que vai além do poder material. Eles sabiam que a energia cósmica que sustenta o universo pode ser direcionada, moldada e até manipulada pela mente humana. Não é coincidência que os textos do Kybalion afirmem que o todo é mente, o universo é mental. Imagine o impacto disso nas mãos de poucos, capazes de usar vibrações, números e astros para alinhar ou desalinhar o destino de povos inteiros. Será esse o verdadeiro poder que as sociedades secretas tentam resguardar? Mas antes de responder a essa questão, outra se impõe. Se esse conhecimento foi escondido, é porque ele guarda riscos ou porque ele tem a chave da verdadeira libertação? O que aconteceria se esses segredos finalmente viessem à luz, não mais restritos a templos e rituais, mas acessíveis a todos que desejam compreender a si mesmos e a realidade que os cerca? É exatamente isso que vamos começar a desvendar agora. Desde os primórdios da civilização, o ser humano percebeu que havia algo maior conduzindo a vida. Povos antigos ergueram templos, monólitos e construções alinhadas com as estrelas, não apenas por estética, mas porque entendiam que o cosmos é uma linguagem viva, uma sinfonia de forças vibrando em perfeita ordem. Essa compreensão nunca foi popularizada. Sempre existiram guardiões desse saber, que sabiam que nem todos estavam prontos para compreender a magnitude do invisível. Assim nasceram as sociedades secretas, não apenas como confrarias humanas, mas como verdadeiros cofres vivos de conhecimento transcendental. Mas o que realmente motivava essas sociedades a guardar tanto segredo? Se olharmos mais de perto, percebemos que o segredo não era para proteger o poder em si, mas para resguardar o próprio homem de sua imaturidade espiritual. Imagine entregar o fogo sagrado a alguém que ainda vive em trevas interiores. O risco de destruição seria maior do que a chance de iluminação. É por isso que os antigos mestres diziam que o segredo guarda a si mesmo. O ocultismo nunca escondeu para excluir, mas para preservar. E, no entanto, os sinais estão por toda parte. Símbolos gravados em catedrais, alinhamentos astrológicos usados em eventos políticos, numerologias ocultas em datas históricas. Nada disso é coincidência. Cada detalhe foi planejado, porque esses grupos compreenderam que a realidade é moldável. A energia cósmica que vibra em cada átomo pode ser conduzida como um rio, direcionada por quem conhece suas leis. O que para a maioria parece acaso, para os iniciados, é apenas o resultado de uma ciência espiritual aplicada com precisão. O Kybalion, livro que resume os princípios herméticos, nos recorda que tudo vibra.
As sociedades secretas aplicaram essa lei como quem conhece a senha de uma máquina cósmica. Sabiam que um discurso em determinada data não tinha apenas valor político, mas energético. Sabiam que um símbolo gravado em pedra não era mero adorno, mas um ponto de conexão com dimensões sutis. Enquanto o olhar comum se distrai com o superficial, o iniciado enxerga camadas invisíveis operando sob a superfície da história. E é aqui que uma pergunta começa a surgir dentro de nós. Será que o que chamamos de destino coletivo não foi em parte guiado por mãos invisíveis? Será que nossa própria vida também está sendo influenciada por códigos ocultos que nunca percebemos? Antes de respondermos a isso, precisamos compreender como esses símbolos, números e vibrações foram usados como chaves para moldar não apenas sociedades, mas também as crenças mais íntimas de cada ser humano. Desde tempos imemoriais, os símbolos funcionaram como pontes entre o visível e o invisível. O olho que tudo vê, o triângulo, a serpente, o pentagrama, não são meras imagens gravadas em pedra ou papel, mas representações vivas de forças cósmicas em movimento. Os antigos sabiam que a mente humana não pensa apenas com palavras, mas com imagens, e que cada símbolo é como uma senha capaz de abrir portais internos e externos. As sociedades secretas dominaram essa linguagem, utilizando-a para codificar e transmitir conhecimentos que jamais poderiam ser ditos de forma direta. Os textos herméticos afirmam que o que está em cima é como o que está embaixo, e os símbolos atuam justamente nesse princípio. Ao contemplar ou ativar um símbolo, o iniciado não apenas recorda um conceito intelectual, mas desperta uma ressonância energética em seu ser. É como tocar uma nota em um instrumento. A vibração que surge ecoa em múltiplas camadas da realidade. O círculo, por exemplo, não é apenas uma forma geométrica, ele representa o infinito, a totalidade e o movimento contínuo do universo. Mas quantos olham para ele e percebem essa profundidade? Curiosamente, esses símbolos estão espalhados pelo nosso cotidiano. Eles estão em logotipos de grandes corporações, em obras arquitetônicas, em moedas e até em séries e filmes populares. Isso nos leva a refletir. Será que essa disseminação é apenas estética? Ou existe uma intenção por trás de manter a mente coletiva constantemente exposta a gatilhos invisíveis? Se símbolos ativam estados internos, o que acontece quando bilhões de pessoas todos os dias entram em contato com eles sem consciência de seu verdadeiro significado? As sociedades secretas compreenderam que os símbolos são como sementes plantadas no inconsciente coletivo. Eles germinam silenciosamente, moldando comportamentos, crenças e até decisões aparentemente espontâneas. A psicologia moderna já admite que nosso inconsciente é muito mais poderoso do que imaginamos, guiando grande parte das escolhas que acreditamos ser racionais. Agora imagine um pequeno grupo que domina a arte de plantar símbolos no imaginário coletivo. A realidade que vivemos poderia estar sendo cuidadosamente guiada sem que percebamos. E isso nos leva a uma questão perturbadora. Se os símbolos são chaves capazes de moldar a consciência e a realidade, por que a grande maioria nunca aprendeu a usá-los de forma consciente? O que aconteceria se, em vez de apenas absorver passivamente esses códigos, começássemos a usá-los a nosso favor? Essa é uma das revelações mais transformadoras que precisamos explorar. Mas antes, é necessário compreender outro elemento igualmente poderoso: os números. Porque assim como os símbolos, eles não são apenas ferramentas matemáticas. São frequências vivas que regem o próprio tecido da criação. Para os antigos mestres, os números nunca foram apenas quantidades, eram qualidades, forças, vibrações que sustentam o próprio alicerce da realidade. Pitágoras, considerado um dos maiores iniciados da história, afirmava que tudo é número. Para ele, cada número carregava uma frequência específica capaz de revelar os mistérios da alma e do cosmos. Não por acaso, a numerologia nasceu como um sistema sagrado, usado para decifrar não só o destino individual, mas também o ciclo das civilizações. As sociedades secretas herdaram esse saber
e o aplicaram com precisão quase cirúrgica. Datas de fundações, declarações de guerra, tratados de paz e até grandes inaugurações muitas vezes não aconteciam por acaso. Escolhiam-se dias e horas específicas porque cada número, cada combinação, vibrava em sintonia com determinada energia cósmica. Assim, o que para o público era apenas um calendário comum, para os iniciados era uma engrenagem invisível capaz de alinhar eventos terrenos com forças celestiais. Se observarmos com atenção, percebemos que certos números se repetem em momentos-chave da história. O número 7, por exemplo, aparece como o símbolo da totalidade espiritual. 7 planetas clássicos, 7 dias da criação, 7 notas musicais, 7 cores fundamentais. Já o número 13, temido por muitos, era considerado sagrado pelos iniciados, representando a morte e o renascimento, a transformação inevitável da vida. Não é curioso que sociedades secretas tenham mantido esses números presentes em seus rituais, enquanto a massa foi ensinada a temê-los ou ignorá-los? Na vida pessoal, a influência numérica é igualmente poderosa. Sua data de nascimento, seu nome, até mesmo o número da casa em que você vive, carregam vibrações específicas que podem impulsionar ou dificultar seus caminhos. A numerologia universalista nos ensina que não existe acaso. Tudo está vibrando dentro de uma sinfonia cósmica, e quando aprendemos a decifrar essa música secreta, passamos a compreender por que certos ciclos se repetem, por que determinados desafios surgem e quais portas podem se abrir diante de nós. Mas aqui surge uma nova pergunta que nos mantém em suspense. Se os números e seus códigos foram usados para moldar tanto a história coletiva quanto os destinos individuais, o que aconteceria se todos aprendessem a decifrar essa linguagem? Será que viveríamos de forma mais consciente, alinhada ao fluxo cósmico, ou nos perderíamos em um labirinto de cálculos sem propósito? Para responder a isso, precisamos dar um passo além e olhar para a relação entre os astros e o ser humano. Porque é no céu que os números e símbolos ganham movimento e vida. Desde o nascer da humanidade, o céu noturno foi observado não apenas como um espetáculo de estrelas, mas como um livro aberto, escrito pela própria inteligência cósmica. Povos antigos levantaram seus olhos ao firmamento e compreenderam que os movimentos dos astros não eram aleatórios. Cada alinhamento planetário, cada ciclo lunar, cada dança do Sol e da Lua carregava mensagens profundas sobre a vida na Terra. Foi daí que nasceu a astrologia, não como superstição, mas como uma ciência sagrada que unia matemática, espiritualidade e destino. As sociedades secretas sempre tiveram consciência desse poder. Reis, imperadores e líderes não tomavam grandes decisões sem consultar seus astrólogos. Guerras eram iniciadas em dias escolhidos a dedo. Coroações ocorriam em momentos de conjunções favoráveis. E até hoje, vemos eventos de importância global cuidadosamente alinhados a eclipses e ciclos lunares. Para os olhos comuns, isso parece coincidência. Para os iniciados é a aplicação prática da lei hermética de correspondência. Assim como é acima, é abaixo. O mais intrigante é que a influência astrológica não se limita a grandes eventos coletivos. Ela também se manifesta em cada indivíduo, refletida no mapa natal, que é como a impressão digital da alma. A posição exata dos planetas no instante do seu nascimento revela não apenas características de personalidade, mas também potenciais ocultos, desafios kármicos e até mesmo o propósito espiritual que sua alma veio desenvolver. Não é exagero dizer que o mapa é o contrato energético que você assinou antes de encarnar. Agora, imagine um grupo restrito que domina não apenas a leitura desse mapa, mas também a manipulação energética ligada aos ciclos astrais. Se você tivesse o poder de escolher o momento exato de iniciar um projeto, fundar uma nação ou selar um pacto, sabendo que as forças do cosmos estariam ao seu favor, não faria o mesmo? Essa é a ciência que sempre esteve nas mãos dos guardiões do segredo. Uma ciência que, quando usada em benefício próprio, pode manter populações inteiras inconscientes de sua verdadeira liberdade. Mas surge aqui uma inquietação inevitável.
Se os astros influenciam tanto nossa vida, até onde vai nosso livre-arbítrio? Somos apenas marionetes dançando ao som das estrelas, ou temos o poder de transcender esses ciclos? Essa é a pergunta que abre caminho para algo ainda mais profundo. A compreensão das energias sutis que fluem em nós e ao nosso redor, que podem ser harmonizadas ou manipuladas de acordo com a intenção e o grau de consciência. É hora de adentrar o território da energia cósmica e do magnetismo oculto. Tudo o que existe vibra, pulsa, emite e recebe energia. Essa não é apenas uma ideia espiritual, mas também um princípio aceito pela própria física quântica. A matéria é energia condensada em diferentes frequências. As sociedades secretas sempre souberam disso, e muito antes da ciência moderna, já dominavam práticas para manipular essa energia. É aqui que encontramos a essência de muitos rituais, mantras, símbolos e invocações. Não se tratava de superstição, mas de técnicas precisas para movimentar correntes energéticas invisíveis, capazes de alterar não apenas o estado interno do praticante, mas também a realidade externa. Quando olhamos para práticas ancestrais, percebemos que todas têm algo em comum: respiração, som e intenção. O sopro vital, conhecido como prana, chi ou ruach, é a ponte entre o corpo e o cosmos. Ao ser direcionado com consciência, transforma-se em combustível para acessar estados ampliados de percepção. Os mantras, entoados em ressonância, criam vibrações que alinham o corpo sutil com frequências superiores. As sociedades secretas entenderam isso como ninguém, e por isso seus rituais eram envoltos em cânticos, símbolos geométricos e gestos específicos. Cada detalhe era calculado para conduzir energia cósmica de forma estratégica. Mas o magnetismo oculto vai além das práticas ritualísticas. Ele se manifesta também em nossa vida diária, mesmo sem percebermos. Cada pensamento que emitimos é uma frequência. Cada emoção que sentimos é um campo energético que se expande ao nosso redor. É por isso que o hermetismo insiste no princípio do mentalismo. O universo é mental. As sociedades secretas compreenderam que controlar a mente coletiva significava controlar a própria realidade material. Quem domina as correntes invisíveis da mente, domina também os desdobramentos visíveis do mundo. Essa é a base daquilo que mais tarde ficou conhecido como Lei da Atração. Embora hoje seja muitas vezes tratada de forma superficial, sua raiz é profundamente esotérica. Atraímos aquilo que vibramos, porque estamos constantemente em interação com o tecido energético do universo. As sociedades secretas utilizavam esse princípio de forma ativa e consciente, alinhando suas intenções com símbolos, números e astros, para que o universo respondesse a seus desejos. O que para muitos parece mágica, para eles sempre foi apenas ciência espiritual aplicada. E aqui surge mais uma pergunta inevitável. Se tudo vibra, e podemos influenciar essa vibração, até onde vai o limite do nosso poder? Será que somos capazes de, individualmente, alterar o curso de nossa realidade ou até mesmo o destino coletivo? Para responder a isso, precisamos compreender a visão holística que une corpo, mente e espírito como partes de um mesmo organismo cósmico, e é justamente isso que nos leva ao próximo ponto. A visão universalista e holística da vida, guardada e aplicada por essas fraternidades ocultas. As sociedades secretas, em sua essência, nunca enxergaram o ser humano como uma máquina fragmentada, mas como um microcosmo refletindo o macrocosmo. Esse é um dos princípios centrais do hermetismo. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa sabedoria revela que cada célula do nosso corpo, cada pensamento e cada emoção estão interligados às forças que regem planetas, estrelas e galáxias. Nada está isolado. Tudo é parte de uma teia invisível de interdependência. A visão holística, portanto, é muito mais do que uma filosofia de bem-estar. É uma chave para compreender que não existe separação entre corpo, mente, espírito e universo. Quando adoecemos fisicamente, não é apenas o corpo que sofre.
é a expressão de um desequilíbrio energético e espiritual mais profundo. Da mesma forma, quando cultivamos pensamentos e emoções em desarmonia, não é apenas nossa mente que é afetada, mas toda a rede cósmica em que estamos inseridos. As sociedades secretas compreendiam isso e criaram sistemas para manter seus iniciados em constante alinhamento com essa harmonia. Mas existe um detalhe intrigante. Se tudo está conectado, cada ação, por menor que pareça, reverbera em todo o cosmos. Essa ideia presente tanto no misticismo oriental quanto nos ensinamentos herméticos mostra que vivemos em um universo responsivo. O que emitimos, retorna. O que projetamos, molda a realidade ao nosso redor. Essa compreensão levou os iniciados a agir com extremo cuidado em cada gesto, palavra e intenção. Eles sabiam que o universo funciona como um grande espelho, refletindo de volta aquilo que projetamos nele. É por isso que o conceito de karma não deve ser visto como punição, mas como lei natural de retorno vibracional. Quando uma sociedade secreta guardava seus rituais em silêncio, não era apenas por proteção estratégica, mas também porque sabiam que um ensinamento mal aplicado poderia gerar desequilíbrios não apenas individuais, mas coletivos. Imagine entregar a alguém o poder de manipular frequências energéticas sem que essa pessoa tenha desenvolvido maturidade espiritual. O risco seria imenso. E talvez seja exatamente esse o motivo de ainda hoje tantos segredos permanecerem ocultos. E aqui surge um novo questionamento. Se estamos todos conectados e nossas escolhas ressoam no universo, até onde vai a nossa responsabilidade? Estamos apenas recebendo influências externas dessas forças ocultas, ou também temos o poder de influenciá-las de volta? Para compreender isso, precisamos mergulhar em uma das mais fascinantes chaves guardadas pelos iniciados, a lei universal da atração e da manifestação consciente da realidade. Entre todos os segredos preservados pelas sociedades secretas, talvez nenhum seja tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão distorcido quanto a lei da atração. Hoje, ela é muitas vezes apresentada como uma técnica simples para conquistar desejos materiais, mas os antigos mestres a compreendiam em um nível muito mais profundo. Para eles, a mente humana não era apenas um repositório de pensamentos, mas um canal de criação que interagia diretamente com o tecido energético do universo. O princípio hermético do mentalismo afirma: o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a realidade que experimentamos é moldada, em grande parte, pelo campo mental e vibracional que emitimos. Quando pensamos, sentimos e visualizamos algo com intensidade, estamos literalmente projetando ondas no éter, ondas que inevitavelmente encontram ressonância em situações, pessoas e oportunidades. As sociedades secretas dominaram essa arte, criando rituais de visualização, entoando palavras de poder e manipulando símbolos para potencializar sua capacidade de manifestar realidades específicas. O ponto central, no entanto, não é apenas pensar positivo ou desejar algo intensamente. Os antigos sabiam que a verdadeira manifestação acontece quando mente, coração e ação estão alinhados. É quando a intenção é acompanhada por emoção e sustentada por atitude que o universo responde de forma inequívoca. Essa é a chave que diferencia uma vontade superficial de um decreto vibracional. Por isso, os iniciados eram treinados a cultivar estados internos de coerência, para que seus pensamentos não se perdessem em contradições e suas emoções não bloqueassem os próprios pedidos. Mas há algo ainda mais intrigante. Se a mente humana é capaz de atrair e moldar realidades, o que acontece quando milhões de pessoas, inconscientemente, vibram medo, escassez ou desesperança? As sociedades secretas compreendiam o impacto do inconsciente coletivo. Sabiam que, ao influenciar as massas por meio de símbolos, narrativas e até eventos traumáticos, poderiam canalizar essa energia coletiva em direção a propósitos específicos. Em outras palavras, não se tratava apenas de manifestar individualmente, mas de manipular a vibração coletiva da humanidade. E aqui nasce a pergunta que não pode ser ignorada. Se nós, individualmente,
temos esse poder de criar nossa realidade, por que tantos vivem aprisionados em padrões de repetição, dor e limitação? Será que não estamos sendo, em parte, guiados por uma programação energética invisível? E mais importante ainda, como podemos quebrar essa programação para nos libertar e manifestar não o que outros querem de nós, mas aquilo que nossa alma verdadeiramente deseja? Para compreender isso, precisamos explorar as chaves espirituais que revelam nossa missão e identidade, a sabedoria ancestral e os ensinamentos ocultos sobre a jornada da alma. Muito antes de termos religiões organizadas ou sistemas filosóficos formais, povos ancestrais já compreendiam que a vida humana era apenas uma etapa dentro de uma longa jornada da alma. Para eles, a morte não era um fim, mas uma passagem. O nascimento, não um começo absoluto, mas apenas a continuidade de algo maior. Essa visão, preservada em tradições xamânicas, nos hieróglifos egípcios e nas escolas de mistério da Grécia e da Índia, foi cuidadosamente estudada e integrada às práticas das sociedades secretas. Esses grupos acreditavam que cada ser humano carrega em si um propósito oculto, um chamado que transcende o ego e os desejos imediatos. Esse propósito está registrado não apenas em sua alma, mas também em códigos como o mapa astrológico, a numerologia pessoal e até em símbolos que surgem em sonhos e visões. O iniciado era treinado a reconhecer esses sinais, porque sabia que ignorá-los significava viver uma vida desconectada, sem cumprir a missão que sua alma assumiu antes de encarnar. O mais fascinante é que essa sabedoria nunca foi transmitida de forma puramente racional. Os mestres ensinavam por meio de mitos, metáforas e rituais simbólicos que ativavam não apenas a mente lógica, mas também a intuição e a memória espiritual. O mito de Osíris e Ísis, as parábolas herméticas ou mesmo os contos alquímicos não eram apenas histórias para entreter. Eram manuais codificados da alma. Quem tivesse olhos para ver e ouvidos para ouvir, encontrava ali instruções para a própria libertação. Dentro das sociedades secretas, a jornada da alma era vista como uma escalada de iniciações. Cada degrau representava não apenas um conhecimento adquirido, mas uma transformação interior. O verdadeiro poder não estava em acumular informações, mas em se tornar alguém capaz de vibrar em sintonia com planos mais elevados de consciência. Por isso, os iniciados passavam por provas, rituais e desafios que os obrigavam a confrontar seus medos, sombras e limitações. Só assim poderiam acessar as chaves espirituais que lhes permitiriam transcender o mundo comum. E aqui nos deparamos com um dilema que ecoa até hoje. Se toda alma tem um propósito e uma jornada a cumprir, por que tantos permanecem perdidos, desconectados, vivendo como se fossem peças de uma engrenagem sem sentido? Será que as sociedades secretas apenas guardaram esse conhecimento, ou também o manipularam para manter a humanidade adormecida? A resposta pode estar no ponto mais profundo de todos, o despertar espiritual, o momento em que a alma rompe as correntes invisíveis e começa a enxergar a realidade com olhos de eternidade. Todas as tradições ocultistas, apesar de suas diferenças externas, convergem em um ponto. O despertar da alma é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, cada ser humano será chamado a romper o véu da ilusão. Esse despertar, porém, não acontece de forma súbita para todos. Ele é progressivo, como uma chama que vai se expandindo até consumir completamente as sombras. Os mestres das sociedades secretas sabiam que esse processo não poderia ser forçado. É como uma semente. Você pode regá-la, adubar o solo, garantir que receba luz, mas não pode obrigá-la a florescer antes do tempo. Da mesma forma, cada alma tem seu ritmo, e o despertar ocorre quando ela está preparada para suportar a verdade. O que é essa verdade? É perceber que a vida material, por mais intensa que seja, é apenas um reflexo distorcido de uma realidade maior. É compreender que o sofrimento, a dor e até as perdas que experimentamos não são castigos, mas convites para quebrar nossa identificação com o transitório.
É aceitar que a verdadeira identidade da alma não está nos rótulos sociais, no corpo físico ou nas conquistas externas, mas na sua essência eterna, imortal, divina. Esse momento de revelação foi simbolizado em inúmeros rituais iniciáticos. No Egito, o neófito era deitado em um sarcófago, simulando a morte, para renascer espiritualmente. Nos mistérios gregos de Eleusis, os iniciados atravessavam experiências que desafiavam seus sentidos, até que vislumbrassem uma luz que representava a imortalidade da alma. Nas tradições orientais, esse despertar era comparado ao romper da aurora após uma longa noite de ignorância. Mas aqui está o ponto mais intrigante. O despertar não é apenas um estado contemplativo, uma fuga do mundo. Pelo contrário, ele confere ao iniciado uma responsabilidade imensa. Quem desperta se torna capaz de manipular forças sutis da realidade, de influenciar campos de energia e até mesmo o destino coletivo. Por isso, as sociedades secretas sempre tiveram tanto cuidado em revelar ou esconder essas chaves. Um ser desperto pode se tornar um guia ou um tirano. O que distingue um caminho do outro é a intenção. Se a alma desperta usa seu poder para servir, curar e iluminar, ela se aproxima da vibração divina. Se, ao contrário, busca dominar, manipular e aprisionar, cai em armadilhas ainda mais profundas, tornando-se prisioneira das próprias sombras. É por isso que o verdadeiro despertar não é apenas um presente, mas também uma prova, a prova final da alma diante do espelho do universo. E talvez essa seja a pergunta que cada um de nós precise fazer. Quando chegar o nosso momento de despertar, estaremos prontos para escolher o caminho da luz? Todo despertar traz consigo uma encruzilhada. Não existe evolução espiritual sem escolha consciente, porque a liberdade é a maior prova da alma. Quando o véu é levantado e a verdade se revela, o iniciado se encontra diante de um dilema: seguir a luz ou permanecer nas sombras. E essa decisão não é teórica ou abstrata. Ela se manifesta em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação cotidiana. Na visão hermética, esse dilema é chamado de lei da polaridade. Toda força contém o seu oposto, e toda escolha é um ponto de equilíbrio entre extremos. A alma desperta, então, percebe que não pode mais culpar os outros, nem a vida, nem o destino. O peso da responsabilidade é absoluto. Cada vibração que ela emite molda não apenas seu próprio caminho, mas também o tecido energético do mundo à sua volta. É nesse ponto que muitos caem. Fascinados pelo poder recém-descoberto, escolhem usá-lo para manipular, para obter vantagens, para alimentar o ego. Ocorre aqui o que antigas tradições chamavam de queda do iniciado. Quando o buscador, em vez de libertar-se, torna-se escravo das próprias ambições. Esse é o perigo real do ocultismo, o motivo pelo qual sociedades secretas guardavam seus conhecimentos às 7 chaves. Não porque o saber em si seja perigoso, mas porque a alma humana, ainda imatura, pode corromper-se ao recebê-lo. Ao mesmo tempo, há aqueles que entendem o chamado da luz. Esses se tornam construtores silenciosos do novo mundo. Não aparecem nos noticiários, não buscam fama, não se vangloriam de seus dons. Pelo contrário, caminham discretamente, semeando harmonia, curando através da palavra, do exemplo, do gesto. Sua presença transforma ambientes, sua energia acalma tormentas invisíveis, e sua vida se torna um canal para o próprio fluxo divino. Esse dilema não pertence apenas a mestres ou iniciados de ordens antigas. Ele pertence a todos nós, aqui e agora. Cada vez que você decide agir com amor em vez de rancor, cada vez que escolhe perdoar em vez de punir, cada vez que prefere expandir em vez de controlar, você faz a mesma escolha que os antigos neófitos faziam diante do altar secreto. O despertar, afinal, não é um evento isolado. É um processo constante, uma série infinita de escolhas que desenham pouco a pouco o destino de sua alma. E aqui está o ponto mais revelador. A humanidade como um todo
também está diante desse dilema. Não é apenas o indivíduo que desperta, mas a consciência coletiva. Vivemos um tempo em que a Terra inteira parece estar numa iniciação cósmica, crises globais, colapsos de sistemas, transformações sociais e espirituais. Tudo isso aponta para uma prova coletiva. O que escolheremos como humanidade? Servir à luz ou continuar alimentando as sombras? Esse é o dilema que paira sobre cada espectador neste momento. Não é uma história distante, nem um mito perdido nos séculos. É a sua vida agora, sendo colocada diante do mesmo espelho universal que refletiu os olhos dos antigos iniciados. Nenhuma escolha que fazemos está isolada. Assim como uma gota de chuva, ao cair, cria ondas que se expandem em todo o lago, cada decisão humana reverbera através de campos sutis que ultrapassam o tempo e o espaço. O dilema do despertar não é apenas um drama pessoal ou social. Ele é parte de um movimento cósmico que acompanha os grandes ciclos da criação. Na astrologia antiga, as eras são marcadas pela precessão dos equinócios, e cada mudança de era abre uma nova frequência espiritual para a humanidade. Estamos deixando para trás a era de Peixes, marcada pela fé, pelo sacrifício e pela obediência, e entrando na era de Aquário, guiada pela liberdade, pelo conhecimento e pela consciência coletiva. Isso significa que agora não é mais possível permanecer adormecido sem sofrer as consequências do choque com a nova vibração do universo. Os mestres herméticos já diziam: assim como acima, também abaixo, assim como dentro, também fora. Isso significa que os movimentos dos astros não apenas refletem, mas também ressoam com os movimentos da alma humana. Quando Saturno pressiona com suas lições de disciplina, ou quando Plutão escava o inconsciente coletivo, trazendo verdades ocultas à tona, não são apenas planetas em órbita. São símbolos vivos de um processo que está acontecendo dentro de nós e no coração da humanidade. É por isso que tantas tradições secretas alertavam. Há momentos na história em que a energia da Terra se alinha com correntes superiores, abrindo portais de transformação em massa. Esses momentos são janelas cósmicas, oportunidades únicas em que o véu se torna mais fino e o acesso ao conhecimento sagrado é ampliado. Mas, ao mesmo tempo, nesses momentos, as forças da sombra também se agitam, porque sabem que podem perder o domínio que exercem sobre os que permanecem inconscientes. Esse é o dilema cósmico que vivemos agora. Não é apenas sobre a sua vida ou a minha vida, é sobre a vida da própria humanidade e o lugar dela no grande concerto universal. Se escolhermos a vibração da luz, podemos entrar em um ciclo de expansão, cooperação e despertar sem precedentes, onde a espiritualidade, a ciência e a consciência se unem. Se, porém, nos apegarmos ao medo, ao egoísmo e à ilusão de separação, prolongaremos o ciclo da dor, da guerra e da manipulação. E talvez essa seja a pergunta que mais inquieta. Será que esse despertar coletivo já está acontecendo de forma irreversível ou ainda corremos o risco de retroceder? Será que cada alma que desperta fortalece essa onda cósmica de luz ou ainda há forças suficientes para nos arrastar de volta à escuridão? As sociedades secretas, ao longo dos séculos, guardaram símbolos e rituais exatamente para esses momentos, porque sabiam que haveria um tempo em que o destino da humanidade dependeria da consciência de cada indivíduo. E esse tempo não está no futuro distante. Ele é agora. A humanidade encontra-se em uma encruzilhada que não é apenas simbólica, mas real, palpável e urgente. De um lado, a estrada que nos leva ao despertar, onde a consciência se expande e os dons ocultos do espírito florescem. Do outro, a estrada da estagnação, onde o medo e a manipulação aprisionam a alma em um ciclo interminável de dor. Que o mais impressionante é perceber que não estamos mais tratando de escolhas individuais isoladas. Cada alma desperta, se conecta como uma célula viva dentro do grande corpo cósmico da Terra. Do ponto de vista espiritual, a escolha coletiva se manifesta como vibração. Quando milhares de pessoas decidem vibrar no amor, no perdão e na confiança,
essa energia cria um campo que sustenta e protege não apenas elas mesmas, mas todo o planeta. É o que antigas tradições chamavam de egrégora, uma forma pensamento coletiva que adquire força própria. Já do ponto de vista prático, essa escolha se traduz em movimentos sociais, mudanças de paradigmas, invenções tecnológicas inspiradas e novas formas de convivência. A espiritualidade deixa de ser um conceito abstrato e se torna um modo de viver. Mas também é verdade que o contrário acontece. Quando o medo é alimentado, quando a discórdia domina e o ódio é normalizado, a humanidade constrói egrégoras de sombra que aprisionam consciências. É nesse ponto que forças ocultas, muitas vezes invisíveis aos olhos da maioria, encontram brechas para agir, alimentando-se da energia densa gerada pelo caos emocional. Por isso, tantas sociedades secretas sempre advertiram: não é o poder dos rituais ou dos símbolos que realmente importa, mas a vibração que o ser humano escolhe sustentar em sua vida diária. É aqui que o dilema cósmico alcança seu ápice. Estamos diante de um ponto de virada sem precedentes. O que será da humanidade se escolhermos seguir adiante no caminho da luz? Alguns textos antigos falam sobre uma era dourada, onde o ser humano finalmente reconhece sua unidade com o cosmos e vive em harmonia com as leis universais. Um mundo onde ciência e espiritualidade se entrelaçam, onde a intuição se soma ao raciocínio e onde a Terra volta a ser reverenciada como um organismo sagrado. Porém, também existem registros de um futuro alternativo, uma humanidade que resiste ao chamado e insiste em permanecer cega. Nesse cenário, as consequências são duras: crises mais intensas, colapsos de sistemas, isolamento espiritual, guerras e manipulações ainda mais sofisticadas. Esse é o abismo de que falavam os antigos místicos, uma descida profunda para aqueles que rejeitam a transformação. O mais importante, no entanto, é compreender que o destino não está escrito em pedra. Ele é moldado agora por cada pensamento, por cada emoção e por cada decisão que emitimos ao universo. A escolha coletiva não é algo que acontecerá em um único momento, mas uma construção diária, invisível, que já está em andamento. O ponto de virada não virá amanhã. Ele já começou. E a grande questão que permanece é: qual será o resultado final dessa escolha? O que exatamente está em jogo para a humanidade neste instante cósmico? Durante séculos, sociedades secretas, ordens iniciáticas e mestres espirituais guardaram seus ensinamentos como se fossem chaves capazes de abrir portais invisíveis. Muitos se perguntam: por que esse conhecimento não foi entregue livremente à humanidade? A resposta é simples, mas também perturbadora. Porque o que está em jogo não é apenas a compreensão intelectual de alguns símbolos ou rituais, mas o destino eterno da alma humana. Os antigos sabiam que o poder espiritual desperto pode elevar o ser humano a estados de iluminação que transcendem o tempo, ou lançá-lo em abismos de ilusão mais profundos que qualquer prisão material. Essa é a natureza da verdadeira gnose. Ela não oferece neutralidade. Uma vez acessado, o conhecimento exige responsabilidade, pois se torna impossível voltar atrás. O véu, uma vez rasgado, não pode ser costurado novamente. É aqui que compreendemos por que tantos iniciados afirmavam que a maior batalha não é contra forças externas, mas contra a própria sombra. As sociedades ocultas sabiam que a mente humana é um campo fértil tanto para a luz quanto para a escuridão, e que liberar certos segredos antes do tempo poderia transformar buscadores em tiranos. A história nos mostra exemplos claros: líderes, magos e governantes que, ao tocar fragmentos desse saber, usaram-no para dominar, manipular e subjugar povos inteiros. O que está em jogo, portanto, é a própria liberdade espiritual. Se a alma escolhe a luz, ela desperta para sua unidade com o todo, experimenta a expansão da consciência e transcende os ciclos de dor e renascimento. Mas se escolhe a sombra, arrisca-se a permanecer aprisionada em ciclos de ignorância e sofrimento, servindo de alimento para forças que se nutrem da energia densa da humanidade. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual as chaves foram guardadas.
Não porque o conhecimento fosse proibido em si, mas porque a imaturidade humana poderia transformar liberdade em escravidão. E é aqui que surge a revelação mais impactante. Os segredos das sociedades ocultas não foram criados para privilegiar alguns escolhidos, mas para proteger a humanidade de si mesma. Eles compreendiam que cada ser humano carrega dentro de si o templo e o altar, e que o verdadeiro segredo não está em textos antigos ou em símbolos enigmáticos, mas na consciência desperta que aprende a decifrá-los. A grande iniciação sempre foi interior. Agora, no tempo presente, esse conhecimento começa a se revelar de maneira mais ampla porque a humanidade chegou ao limiar de sua maior prova. Não se trata mais de pequenos grupos reunidos em câmaras secretas, mas de uma revelação coletiva que atravessa fronteiras e religiões. O que está em jogo não é apenas o próximo passo da evolução espiritual, mas o futuro da consciência humana como um todo. E a pergunta inevitável, que paira no ar e ressoa dentro de cada um que ouve esta mensagem, é: estaremos prontos para assumir esse legado sem cair nos mesmos erros do passado? Chegamos ao ponto em que a tensão entre luz e sombra não pode mais ser ignorada. Durante séculos, o conhecimento permaneceu escondido nas sombras das bibliotecas secretas, inscrito em símbolos herméticos, guardado em templos fechados. Mas agora, tudo está diante de nós. O que antes era privilégio de poucos iniciados se manifesta em sinais que se espalham pelo mundo, como se o próprio cosmos tivesse decidido que chegou a hora de revelar o que estava oculto. Esse é o momento em que as linhas de tempo se entrelaçam. O que você escolhe pensar, sentir e vibrar não influencia apenas a sua vida, mas o destino coletivo da humanidade. É como se estivéssemos em uma imensa balança cósmica. De um lado, o peso das sombras acumuladas ao longo de eras. Do outro, a luz crescente de almas despertas que começam a compreender quem realmente são. Cada gesto, cada pensamento, cada ato de coragem ou medo adiciona um grão a essa balança. E aqui está a verdade que sempre foi mantida em segredo. O ser humano não é um espectador passivo da história. Ele é o arquiteto silencioso do futuro. As sociedades ocultas sabiam disso, mas temiam que, se revelassem esse poder sem preparação, a humanidade o usaria para destruir em vez de criar. Mas agora, a decisão não pode mais ser adiada. O véu já não se sustenta, e o conhecimento se derrama sobre todos como um rio impossível de represar. Por isso, estamos diante do maior risco e da maior oportunidade. Se escolhemos a luz, entramos em uma nova fase de evolução, onde a humanidade desperta seus dons latentes, a telepatia, a intuição expandida, a cura pela energia, a manifestação consciente da realidade. Mas, se nos rendermos à sombra, podemos mergulhar em uma nova era de escuridão, onde a manipulação atinge níveis ainda mais sutis e perigosos, aprisionando não apenas o corpo, mas a própria mente e o espírito. Esse é o ápice do clímax: compreender que não há forças externas que determinarão nosso destino. Não são governos, religiões ou entidades cósmicas que decidirão. É a humanidade, em uníssono, que escolherá qual realidade deseja viver. O que está diante de nós não é apenas uma mudança de ciclo, mas a possibilidade de uma transmutação total da consciência. E cada um de nós agora é chamado a se reconhecer como parte ativa desse processo. O grande segredo nunca foi apenas sobre rituais, símbolos ou sociedades escondidas. O verdadeiro segredo sempre foi sobre o imenso poder adormecido dentro da alma humana. Um poder que, uma vez despertado, torna-se irreversível. E esse despertar já começou. Estamos agora no limiar de uma fronteira invisível. É como se estivéssemos diante de uma porta gigantesca, feita não de madeira ou ferro, mas de pura energia, vibrando com a soma das escolhas humanas. Atrás dela, aguarda o futuro da consciência. Um futuro que ainda não está escrito, mas que pulsa em potencial, aguardando a direção que a humanidade decidirá tomar. Esse é o momento em que a alma percebe o peso de sua responsabilidade. Não existe neutralidade, não existe meio termo.
A cada instante, você já está escolhendo entre ser parte da engrenagem que alimenta a sombra ou parte da corrente que sustenta a luz. E essa escolha não se manifesta apenas em grandes gestos, mas na forma como você pensa, sente e age nas pequenas situações do dia a dia. O invisível é o que determina o visível. As sociedades secretas compreendiam isso e, por isso, guardaram com tanto zelo os mistérios. Sabiam que quando chegasse o tempo da revelação, não haveria mais retorno. O conhecimento, uma vez espalhado, não poderia ser contido. E é exatamente nesse ponto que estamos agora. Você não é apenas um espectador deste vídeo. Você está participando de um rito coletivo, um chamado que atravessa eras, línguas e tradições, convidando cada ser humano a assumir seu lugar no grande tabuleiro cósmico. Sinta por um instante a grandeza dessa percepção. Cada pensamento que cruza sua mente, cada emoção que vibra em seu coração, cada palavra que você pronuncia, tudo isso se conecta ao destino coletivo da humanidade. É como se cada ser humano fosse uma estrela em uma constelação, e apenas quando todas brilham em harmonia é que o desenho do céu pode ser visto em sua totalidade. Estamos diante do maior segredo de todos, aquele que os antigos mestres nunca puderam dizer abertamente. Um segredo tão poderoso que foi escondido sob símbolos, metáforas e parábolas para que apenas os verdadeiros buscadores pudessem alcançá-lo. Esse segredo está prestes a ser revelado, e ele pode mudar para sempre a forma como você vê a si mesmo, ao universo e ao propósito da existência. Aqui está o que sempre foi protegido, oculto sob camadas de símbolos, parábolas e enigmas. O maior segredo das sociedades ocultas nunca esteve fora de você. Ele esteve desde o início guardado dentro da sua própria consciência. Todo o conhecimento, todo o poder, toda a chave da criação, tudo já repousa no templo interno da alma humana. O que eles temiam não era o despertar de um segredo externo, mas a lembrança coletiva de que o ser humano é, em essência, um co-criador do universo. Esse é o ponto que separa os que permanecem adormecidos dos que despertam. Quando você compreende que a realidade não é imposta de fora para dentro, mas moldada de dentro para fora, você deixa de ser escravo de circunstâncias e passa a ser arquiteto da existência. Essa é a verdadeira lei da atração, não como um desejo superficial, mas como um princípio cósmico de ressonância. Aquilo que você vibra é aquilo que se manifesta. É por isso que os antigos temiam revelar abertamente essa verdade. Um ser humano inconsciente, ao tocar esse poder, poderia se perder em ilusões de grandeza, manipulando realidades de acordo com o ego e criando correntes de sombra. Mas um ser humano desperto, que escolhe vibrar na harmonia universal, torna-se capaz de curar, transformar e elevar não apenas sua própria vida, mas também o destino coletivo da humanidade. Essa é a revelação. Você é o segredo. Não há mais intermediários, não há muros que possam conter a verdade. O que as sociedades secretas mantiveram protegido durante séculos, agora pulsa no coração da humanidade inteira. O templo não está escondido em cavernas nem em montanhas distantes. Ele está dentro de você. E o altar, onde o divino se manifesta, é sua própria consciência desperta. O verdadeiro mistério sempre foi este. A humanidade não está apenas buscando a luz. Ela é a própria luz, adormecida em forma humana, aguardando o instante em que escolherá brilhar plenamente. E esse instante chegou. O que você fará com essa revelação é a pergunta que atravessará o véu e ecoará na eternidade de sua alma. E agora que a verdade foi revelada, não há mais retorno. A cortina foi erguida, e o que você viu não pode mais ser apagado. Você percebe que todo o caminho, cada símbolo, cada silêncio e cada mistério apontavam sempre para o mesmo destino: você. Não como um mero espectador da vida, mas como o centro de um universo que responde à sua vibração. A cada respiração, a cada pensamento, a cada escolha, você está escrevendo as linhas invisíveis de uma realidade maior. E se antes havia dúvida, agora existe clareza. Você carrega o poder que por séculos foi ocultado,
e com ele, a responsabilidade de decidir em que direção deseja conduzir sua própria existência. O momento não pede pressa, nem medo. Ele pede presença. Ele pede coragem para sustentar o fogo da revelação dentro de si e não deixar que ele seja apagado pelas sombras da rotina ou pelas vozes externas que tentam te convencer do contrário. Pois você já sabe. E uma vez que se sabe, não se pode voltar a ser quem se era. Você atravessou o limiar, tocou o sagrado e ouviu o chamado. Agora, cabe a você responder. O segredo não foi entregue para ser guardado, mas para ser vivido. Porque o verdadeiro poder não está em conhecer, mas em encarnar a verdade. E quando você escolher viver como quem sabe quem é, não haverá muralhas, segredos ou véus que possam te deter. Você se tornará a própria prova viva de que o mistério maior sempre esteve e sempre estará dentro de nós. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se em algum momento sentiu seu coração vibrar, como se tivesse lembrado de algo que já sabia, mas havia esquecido, então este vídeo cumpriu seu propósito. Compartilhe essa revelação com aqueles que você sente que estão prontos para ouvir. Cada pessoa que desperta, cada alma que se lembra, fortalece essa rede invisível que sustenta a transformação do mundo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber o que essa mensagem despertou em você. Sua voz é parte deste movimento, e quando você escreve, está falando com todos aqueles que buscam e também caminham nesta jornada. Lembre-se de deixar o seu like, porque assim essa mensagem alcança ainda mais pessoas que precisam ouvi-la. E se você ainda não faz parte deste espaço, inscreva-se no canal e ative o sininho. Dessa forma, você estará sempre entre os primeiros a receber cada novo chamado, cada nova revelação que nos conecta ao mistério maior. Clique agora em um dos vídeos sugeridos ao final da tela e continue em sua incrível jornada de despertar e evolução espiritual.